Olá, queridos alunos e alunas, mais uma vez o professor Jorge, dando continuidade aí ao trabalho que a gente vem fazendo aí dentro da especialização para técnico, né, em enfermagem do trabalho. Nós vamos agora discutir um pouquinho dentro da questão da prevenção de acidentes, a questão dos EPIs, né, que são equipamentos de proteção individuais, né, os EPCs, que são equipamentos de proteção coletivo, tipo e uso, né? Na verdade, existe várias diferenças aí. Falamos anteriormente aí sobre a questão das normas, né? Tem a norma 06 que ela trata diretamente para o uso, né? De EPIs, de equipamentos de proteção individual. E agora a gente vai falar um pouquinho diretamente sobre essa questão aí, né? Então, dentro dessa área aí, dentro desse conceito aí de segurança do trabalho, é importante que a gente garanta, então, a segurança total do colaborador, principalmente em ambiente insalubre, né? Então a gente tem que manter um ambiente agradável, um ambiente salubre, né? Para que o trabalhador não venha sofrer, então, algumas ações aí, ou então até mesmo algum tipo de acidente, né? Então, os equipamentos de proteção individual, a organização ela tem por obrigação, né, inclusive até por lei, de oferecer esse tipo de equipamento para cada colaborador. Né? Então, muitas vezes, o colaborador, por exemplo, trabalha num ambiente barulhento, né? Muita máquina, barulho de máquina, enfim. Então, isso obriga ele a utilizar aqueles protetores auricular. Né? Aquilo incomoda de uma certa forma. Por quê? Porque você coloca aqueles protetores auriculares, eles vedam qualquer tipo de som que vem do externo. E aí a gente, o que acontece? Como veda praticamente 100%, a gente fica ouvindo o barulho que está dentro da gente. Se a gente caminha, a gente ouve os impactos, né, do caminho que a gente está fazendo. Mas enfim, incomoda. Isso de fato incomoda. Mas a prevenir lá na frente, lá adiante, é muito importante para que eu depois não venha a ter algum tipo de problema aí de audição. E porque tem as empresas que trabalham com que trabalham frequentemente com a questão de muito maquinário, barulho, enfim. Eles fazem os exames audiométricos, né? Onde verifica realmente se houve perda auditiva do novo colaborador. E se isso aconteceu, infelizmente a empresa acaba não contratando ele justamente por causa dessa deficiência. Porque às vezes, por questões de segurança, você imagina uma empresa grande, esse colaborador já tem perdas auditivas, ele está passando, tá atravessando alguma via dentro da organização, vem uma empilhadeira, o empilhador não vê, ele não ouve o barulho, pronto, o acidente está pronto, né? Então, tudo isso é super preocupante. E isso é função, é claro, né, que uma das preocupações do técnico de enfermagem do trabalho. Então é uma preocupação muito grande que você tem que ter. Então os equipamentos de proteção coletiva, eles são dispositivos instalados que têm em vista a proteção de um determinado grupo de pessoas. Então você imagina dentro de uma serralheria, estão cortando aço, enfim, sai aquelas fagulhas e tem trabalhadores próximos ali daquela região ali. Então é instalado, né, painéis então de aço que protegendo quem está do lado de lá. Então isso então é um equipamento de proteção coletiva. Protege então a coletividade, né, de fagulhas de aço, por exemplo. Já os equipamentos de proteção individual, eles são de usos, né, do próprio trabalhador. Protetor auricular, máscaras, luvas, né, botas, sapatos com biqueira. Então tem uma infinidade aí, né, de utilização. Aventais, por exemplo, dentro do ambiente hospitalar, tem os aventais que protegem, muitas vezes tem que entrar em câmera fria, então tem aquelas mantas lá para você não pegar aquele famoso choque térmico, né? Então veja que tem situações assim super diversas onde que você tem que estar atento a tudo. Então muitas vezes quando um colaborador reclama aí da condição de não estar se sentindo bem, ou dor nas costas, ou enfim, né? Tem que se verificar então, tem que se avaliar qual que é o ambiente de trabalho que ele está.
para verificar se esse ambiente não está sendo insalubre para ele. Ou, de repente, até mesmo ele, postura errônea, né? Vai baixar para pegar alguma coisa, enfim, senta errado na mesa, não se porta direito. Então, tudo isso, vocês têm que estar sempre atentos para poder fazer essas avaliações aí. Porque o importante é você atentar para as normas regulamentadoras que elas definem as obrigações do trabalhador. Elas definem as obrigações do patrão, né? E definem as obrigações, os direitos e os deveres que precisam ser cumpridos pelos trabalhadores e pelas empresas também, né? Então, existem os dois lados aí, para que possa, então, para que as empresas possam atestar, então, um ambiente de trabalho seguro e saudável, tá? Então, basicamente, falando sobre EPIs, tipos de uso, a gente chega nessa preocupação em que é necessário que exista, então, uma questão cultural dentro da organização para o uso dos equipamentos de proteção coletiva e o uso dos equipamentos de proteção individual. E essa é uma atenção que você tem que ter, que você precisa estar sempre atento para evitar, tentar minimizar todas essas questões aí de acidentes aí. Vocês têm um material aí que eu deixei disponível para vocês, ok? Para que vocês façam a leitura, para que vocês assistam os vídeos propostos, para que vocês, então, entendam um pouquinho como funciona essa questão das normas regulamentadoras já nos assuntos anteriores, para que vocês possam entender qual que é a necessidade agora do uso dos equipamentos de proteção coletiva ou proteção individuais, né? Espero, então, ter contribuído aí para que vocês possam ter um pouquinho mais de conhecimento. Muito obrigado aí, mais uma vez, pela atenção de todos. Até uma próxima aula.